curso do Saber Direito é sobre direito empresarial. Você vai aprender sobre gestão nos departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, planejamento e objetivos estratégicos, documentos e ferramentas de gestão, além das tecnologias e softwares de controle jurídico. A professora é Érica Siqueira. Olá, seja bem-vindo para a nossa quarta aula sobre esse tema de gestão de escritório de advocacia e departamento jurídico tão importante, tão desafiador e, por outro lado, também tão apaixonante. Por quê? Quando nós conseguimos efetuar uma gestão muito eficiente, eu sou suspeita para falar, porque além de lecionar, eu também sempre como advogada, sempre atuei nessa parte de organização e de gestão, então eu sou muito suspeita para falar, mas realmente a gente percebe os ganhos que o advogado tem quando ele consegue ter uma gestão satisfatória. E o contrário também, a gente percebe as dores dos advogados, quando eles não têm tranquilidade, quando a equipe não funciona tão bem, quando os direcionamentos não são passados com clareza, quando os clientes não ficam satisfeitos, quando as pessoas não trabalham de uma forma completa, de uma forma verdadeira, quando elas não conseguem entregar aqueles resultados. Então, a gente percebe realmente a importância desse tema. Hoje, com a tecnologia chegando, que vai ser assunto da última aula, com a inteligência artificial chegando, com as novas formas de atuar, exigindo cada vez que nós, advogados, aprimoremos nossas habilidades e competências e lideranças, cada vez com esse mercado mais competitivo, mais desafiador fica este cenário no universo da gestão e por isso tão importante. E por outro lado, o bom de tudo isso é que toda vez que a gente desenvolve uma competência, uma habilidade de gestão, como é o nosso caso, que não fomos preparados na faculdade de Direito para pensarmos na estratégia, para pensarmos no tempo, para negociarmos, não tivemos nenhuma aula de negociação com clientes, nós não tivemos sequer uma aula de financeiro, aprendendo a calcular os honorários, quanto custa um processo, não soubemos nem precificar as ações, não sabemos muitas vezes e quantas vezes contratar um colaborador e manter um colaborador e administrar os conflitos na equipe quando eles surgem e administrar os conflitos com clientes e a parte das decisões estratégicas quando, infelizmente, eu vou ter que executar um cliente que não honra com a sua palavra na advocacia. Então, existem muitas habilidades e competências que não nos foram ensinadas. Então, por isso que essa arte de gerir um escritório de advocacia, ela é muito importante, porque uma vez aprendida, nós vamos nos tornarmos advogados mais capazes, advogados mais competentes, advogados mais habilidosos, mais preparados para lidarmos com situações que nós não estudamos, mas que a vida, ou seja, a gestão, os desafios diários com clientes, com magistrados, com os processos, com as mudanças que a todo momento chegam e nós somos obrigados a planejarmos de forma diferente, a pensarmos de formas diferentes, a muitas vezes pensarmos fora da caixinha, né? Está muito em moda esse termo, porque realmente nós temos que administrar as situações novas quando chegam. Por exemplo, quando nós temos uma carteira de cliente e está tudo correndo bem e aquele cliente nos comunica que vai encerrar conosco, com a advocacia, ou o próprio departamento jurídico, que essa relação vai ser interrompida entre departamento jurídico e escritório de advocacia, quando para nós estava tudo bem. E de repente nós vamos ter que lidar com esse novo cenário.
O mesmo acontece quando um colaborador que nós gostávamos, por exemplo, nos comunica de uma hora para outra, sem dar aviso prévio, que vai deixar a nossa banca jurídica. E o que acontece? Nós vamos sofrer ou lamentar por perder aquele colaborador e, por outro lado, o que vai acontecer? Nós vamos ter que contratar outro rápido para substituir. O mesmo acontece no departamento jurídico de empresa, quando a advocacia comunica que ela quer encerrar o contrato e sendo que a relação, a parceria, para uma das partes estava adequado e a outra não sabia que não estava adequada. Ou seja, desdobramentos de jurisprudência, mudanças no cenário econômico, de tecnologia, que tem tanto nos ameaçado, que tem colocado tantas nossas competências à prova e tem nos ensinado. Então, o bom de todo esse cenário da gestão, da inovação, do empreendedorismo, é que cada vez que nós aprendemos, nós nos tornamos pessoas melhores. E é bom quando a gente reconhece que nós estamos com competências e com habilidades melhores do que um ano atrás. É bom quando a gente olha e fala, e podemos falar, nós somos os... aliás, nós não precisamos competir. Eu posso competir comigo há um ano atrás ou 2 anos atrás. Ou seja, o melhor cenário é esse, quando eu não preciso competir com nenhum advogado. Por quê? Porque eu posso sempre olhar para mim e falar, eu estou melhor do que há um tempo atrás. Essa é a verdadeira competição. Teve um quiz que eu perguntei sobre os valores íntegros, lembra? E eu trago isso de novo, porque é muito importante a gente revisitar essa questão dos valores o tempo todo, mesmo nesse tema técnico, como a aula de hoje. Estou fazendo essa breve introdução para a gente chegar nos mapeamentos, nos fluxos, nos alinhamentos, nos manuais, para a definição do serviço jurídico, da boa gestão na advocacia e no departamento jurídico de empresa. Então, vamos lá. Entrando no nosso tema sobre a parte dos mapeamentos, dos fluxos e chegando até os manuais de procedimentos, eu pergunto para vocês, quem de vocês já fez, já realizou, antes de implementar um projeto de gestão, um mapeamento? Primeiro, Érico, o que é mapeamento dentro da advocacia? O que é mapeamento dentro de departamento jurídico? Vocês devem estar se perguntando. E é natural que essa dúvida, que essa indagação ocorra. Por quê? Novamente, nós não fomos ensinados, não fomos preparados a fazer mapeamentos, a pensar em fluxos de processos. Que novidade é essa, Érica, que você traz? Não sou eu que trago, é a boa gestão, os bons consultores de gestão jurídica trazem e aprimoram cada dia mais essas ferramentas que tanto nos auxiliam na gestão dos serviços jurídicos, da advocacia, do planejamento em si, das pessoas, das lideranças e o quanto eles nos ajudam. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou separar um pouquinho a parte do mapeamento para a gente identificar e dos fluxos em qual área sugere-se uma implantação desses mapeamentos e o que precede essa implementação. Vamos lá, falando dos mapeamentos e dos fluxos, eles servem para nos ajudar nos controles das rotinas e dos procedimentos internos alinhados às ferramentas de software jurídico, controle jurídico, que vão nos contribuir também para que essa gestão ocorra de forma efetiva, eficiente dentro da advocacia e do departamento jurídico de empresa. Os mapeamentos e os fluxos, então, eles servem para nos ajudar, no primeiro momento, a olhar o cenário de como fazemos o que fazemos, como estão os nossos processos de trabalho, porque nós estamos falando de gestão, então a gente remete o tempo todo a processos de trabalho. E falando de processos de trabalho, nós voltamos
quem faz o quê, como as pessoas fazem, a interligação dos processos de trabalho entre cada uma das áreas. Então, nós voltamos aos fluxos das atividades e aos resultados. Então, num processo de liderança, de competência, com ferramentas de coaching e outras, PNL, por exemplo, nós temos o ponto A e ponto B, ou seja, nós estamos no ponto A, precisamos chegar no ponto B. Qual vai ser o caminho que nós vamos percorrer? Então, a gente faz essa analogia com essas ferramentas de gestão de pessoas para a parte dos processos de trabalho. Ou seja, nós estamos num lugar, ou seja, cada atividade, ela inicia num ponto, ela passa por outro ponto, interligando com áreas, algumas vezes sim, algumas vezes não, ok? E voltando para aquelas áreas e se comunicando o tempo todo. Então, ao mapear os processos de trabalho e os fluxos, nós vamos ter a oportunidade de observar em cada área. Então, lembra que eu falei na aula anterior sobre a questão do formato escritório boutique ou full service? Olha só, se nós temos um escritório boutique que atua na área empresarial, com apenas poucos clientes que são empresas de um determinado setor, e nossa carteira de cliente é pouca, ela é especialista numa determinada atividade naquele segmento empresarial. Os fluxos de trabalho daquela área vão ter conexão com as atividades que são contratadas de forma jurídica por aquela área, ok? Sem entrar no mérito de quais são essas atividades, porque podem ser várias. O importante é que todas essas atividades sejam definidas, sejam desenhadas, sejam delimitadas, sejam identificadas e, além disso, que nós conseguimos, que a gente consiga olhar os executores e as pessoas que vão realizar todas essas atividades em cada etapa e fase do trabalho. O mesmo raciocínio, ele vale para a área, para o formato de escritório full service, que são geralmente os escritórios de massa, que lidam com muitos processos, muitas atividades e muitos procedimentos. Nós vamos precisar mapear os fluxos de trabalhos, os procedimentos, onde uma atividade inicia, qual o meio dela, qual o fechamento, e neste início, meio e fim, quais as atividades correlatas com cada uma das áreas. Independente se o escritório tiver 10 processos, 100 processos, 1000 processos, 10.000 processos ou 100.000 processos. E o mesmo raciocínio vale para o departamento jurídico de empresa, que também vai lidar com processos. Independente também se temos processos mais na área do consultivo ou na área do contencioso, porque todos eles vão demandar procedimentos, vão demandar fluxos, vão demandar organização, vão demandar pessoas para executarem e vão demandar fechamentos de controles, pontos de controles. Então, os fluxos de processos de trabalho, os mapeamentos que tratam dos processos macros, para depois a gente chegar nos detalhamentos, nos fluxos específicos de cada área, de cada atuação ou de cada tarefa importante em cada especificidade, ele vai ser muito importante para que realmente ele seja delimitado, definido e desenhado. Para garantir o quê? Quando você fala em fluxo de processo de trabalho, mapeamento de processo de trabalho, quais são os ganhos? O que a gente pretende ganhar? Porque vai demandar energia, vai demandar tempo, vai demandar investimento de desenhar, de buscar as melhores ferramentas para fazer esse desenho de forma precisa. Então, quais são os ganhos? Os ganhos, claro que são os de precisão nas entregas em cada etapa de trabalho. Porque, olha só, se eu tenho um fluxo de trabalho de distribuição de prazo, em que eu desenho que o meu prazo para distribuir para o meu advogado que vai executar naquela área, ou para o meu departamento, para o meu escritório terceirizado do departamento jurídico,
no prazo X, eu preciso que aquele prazo seja cumprido. Então, eu preciso desenhar esse fluxo. Para quem eu vou passar a atividade, essa pessoa vai ter um prazo X para cumprir, essa atividade ela vai finalizar nessa pessoa que recebeu, ou não, ou alguém vai revisar essa atividade. Então, para isso servem os mapeamentos e os fluxos de processos de trabalho, para garantir que as entregas sejam feitas dentro do prazo para as pessoas que foram passadas, ou para identificação em alguma etapa de trabalho ou falha, ou somos humanos, a gente fica doente, a gente viaja, a gente tem compromissos externos, em alguns momentos nós vamos ser substituídos nas tarefas, nas atividades, na advocacia, no departamento jurídico de empresa. E para isso vai ser preciso que outras pessoas assumam as nossas atividades, as nossas tarefas. Mas é importante que isso esteja controlado. Se um processo veio para mim na área criminal para resolver esse processo ou esse recurso, o que for na esfera ainda do inquérito ou já na parte recursal, não importa. Esse processo veio para mim, então eu vou ter uma obrigação, uma responsabilidade de entregar dentro daquele prazo. E se eu não pude cumprir dentro daquele prazo, eu vou ter que delegar essa atividade para um colega. Eu vou ter que delegar essa atividade para um colaborador que tem a mesma competência técnica, que entenda da matéria e do caso como eu entendo, ok? Então, é muito importante que neste mapeamento das rotinas, das atividades, a gente consiga colocar e identificar os substitutos das pessoas, das atividades e das áreas. Porque se aquela área não puder executar, ou em momentos estratégicos, se nós tivermos que mudarmos, nós vamos passar aquela atividade para outra área. Mas o importante é que aquela atividade não fique sem ser executada, não fique sem ser feita. Então, para isso servem os mapeamentos, os fluxos, independente do formato do escritório, independente da quantidade de processos, e independente se for escritório ou departamento jurídico de empresa. É claro que entre departamento jurídico de empresa e escritório terceirizado, nós vamos ter um desafio maior, porque nós vamos ter que fazer o mapeamento do departamento jurídico, nós vamos ter que fazer o mapeamento do escritório terceirizado. E um terceiro mapeamento que vai unir todas as funções, um mapeamento macro, que envolva as atividades que são relacionadas, o mesmo raciocínio em relação à área jurídica dentro do escritório. Se essa área jurídica, se esse escritório tiver mais de uma área jurídica, mais de um tipo de controle e mais a controladoria jurídica, o financeiro, os estagiários, ou seja, as secretárias, né, no recebimento de documentação, de digitalização, que vai receber todas essas tarefas e atividades vão ter que ser conectados nesse mesmo fluxo. Então, independente do formato, do tamanho, nós vamos ter um ganho muito grande se nós conseguirmos mapearmos os fluxos e as atividades antes de iniciarmos qualquer processo de gestão. Por que antes de iniciarmos e não depois? Olha só, essa é uma dica muito importante. Porque quando a gente mapeia os processos de trabalho no universo da gestão, nós temos a possibilidade de olhar para o cenário como ele está, como ele existe, e nós temos a facilidade de identificarmos os gaps, ou seja, os pontos de controles que não estão sendo realizados e que precisam ser. Então, entre uma atividade e outra, pode existir um ponto de controle que não tem ninguém fazendo e aquilo vai ser prejudicial. Então, por exemplo, numa decisão ao ajuizar ou ao recorrer em relação à parte estratégica, em relação à justiça, analisar os prazos legais, se naquela advocacia, de acordo com o escopo, com o contrato, com o que foi combinado com o cliente, foi definido
que qualquer mudança de estratégia seria visada ao cliente e naquele ponto de trabalho específico, nós não observarmos, nós não pensarmos quem vai avisar, quem vai comunicar ao cliente naquela etapa, se isso vai ser inserido no sistema, se não vai ser, qual vai ser a forma de comunicação, vamos ligar para o cliente, vai ser um WhatsApp, vai ser um e-mail. Nós vamos perceber que entre essa mudança de estratégia ou definição da estratégia, que nós precisamos pelo menos comunicar ao cliente, independente da situação, da estratégia, que ninguém está fazendo nada. O que vai acontecer? Nós vamos perder a possibilidade de, primeiro, cumprirmos o contrato. Segundo, reforçarmos a nossa marca, a nossa reputação como advogados. E terceiros, alinharmos muitas vezes com o cliente. Eu só estou citando um exemplo, pode ser qualquer outro exemplo. Existe na gestão, quando a gente começa a mapear e a organizar os fluxos, a gente percebe que existe muitos pontos falhos. Infelizmente, existem muitos pontos que a gente não percebeu que eles eram imprescindíveis, que eles iam nos ajudar em relação ao tempo, ao time mesmo, para a execução de rotinas, como rotinas simples, por exemplo, como baixar um processo, fazer um download desse processo antes de começar o prazo, ou antes de começarmos a estudar para fazer um ajuizamento de uma inicial. E nós vamos depender do tribunal para a gente entrar no site do tribunal para analisarmos esse processo. E muitas vezes a gente não salva esse processo no sistema. Ou seja, se nós tivermos 7 pessoas na equipe e as 7 pessoas vão atuar neste processo e todas as vezes essas 7 pessoas, advogados, controles, forem entrar no site, olha a quantidade de vezes de trabalho que eles vão ter se nós estivermos mapeados e identificarmos que essa atividade é extremamente importante, que uma pessoa, ou da controladoria jurídica, ou um advogado, ou estagiário, quem for, deve fazer essa baixa desse processo, que nós chamamos de download eletrônico desse processo, para colocá-lo no sistema. E toda vez que esses 7 colaboradores precisarem acessar, pesquisar esse processo, instruir com peças, etc., vai estar ali dentro do sistema. Então, o mapeamento antes da implementação de qualquer projeto, principalmente de gestão de software jurídico, ele é extremamente importante, porque nós vamos olhar e identificar os gaps, o que falta em cada atividade, ou essa atividade existe, só que uma hora a área jurídica executa, outra hora a controladoria jurídica executa, outra hora a secretaria, outra hora o financeiro, e aí nós ficamos sem um parâmetro bem definido de quem realmente executa aquela atividade. E é muito importante que cada atividade seja executada por uma área, para que essa área se aprimore naquela competência, naquela habilidade e para que aquela área seja eventualmente responsabilizada se ela não cumprir de forma adequada, que não fique solto, ninguém sabe quem fez ou onde está o erro. Então, os mapeamentos e os fluxos, eles garantem que a gente olhe para todos os nossos processos de trabalho, entre departamento jurídico, escritório terceirizado ou apenas o escritório de advocacia, e a gente consiga perceber que nós estamos no caminho, que os nossos processos, os nossos fluxos estão organizados, estão de acordo com o alinhamento estratégico da advocacia, estão de acordo com as expectativas dos clientes, lembrando que o nosso foco é cliente sempre, quando se trata de escritório de advocacia, e quando se trata de departamento jurídico de empresa, o nosso foco vai ser o cliente, se for interno, em relação ao departamento jurídico de empresa, mas sempre tem as pessoas que nós devemos responder. E isso é muito importante, a gente entender para quem a gente responde. E os mapeamentos, os fluxos, eles vão ajudar muito neste sentido. Os manuais de procedimentos, eles também têm uma importância significativa no universo da gestão,
Por quê? Os manuais de procedimentos, eles nos evidenciam a nossa estratégia, o que nós desejamos, pretendemos, combinamos e, por fim, o que nós vamos escrever. Ou seja, a gente escreve o que a gente combinou entre as áreas, entre as pessoas. A gente escreve a nossa cultura da nossa organização, como fazemos e por que fazemos, se temos uma maneira mais rígida de controlar, mais flexíveis, mais conservadores, mais informais, mais formais. Então, ele descreve muito como é a instituição, como é a advocacia, como é o departamento jurídico, como deve ser a comunicação, que eu falei bastante na primeira e na segunda aula, da importância da comunicação interna entre os clientes, entre os colaboradores e também entre o departamento jurídico de empresa e o escritório terceirizado, porque é essa comunicação que vai garantir 60% do sucesso das relações entre escritório de advocacia e departamento jurídico de empresa. Então, o manual, ele deixa de ser burocrático, ele deixa de ser formal. Hoje tem várias formas de fazermos manuais dinâmicos, interativos, muitas vezes com fluxo de telas de sistemas. Tem várias formas da gente motivar a equipe a se envolver com os manuais. Os ganhos dos manuais, eles são muito grandes, independente se nós temos a implementação da ISO na advocacia ou no departamento jurídico de empresa, porque quando nós temos já a implementação da ISO, ele deixa de ser facultativo para ser obrigatório, porque aí nós vamos ter que estarmos conformes os procedimentos, eles precisam estar escritos de acordo com a regulamentação da ISO, a normatização. Então, quando nós temos a ISO, nós precisamos realmente possuir manuais de procedimentos fiéis às reais rotinas e às estratégias, claro. Mas quando nós não temos a obrigação, não temos a ISO implementada na advocacia e no departamento jurídico, nós temos a possibilidade de termos manuais ou não. O que eu acho interessante na hora de escolher se vamos fazer manuais de procedimentos ou não, é observarmos uma questão que precede e que realmente ela é muito estratégica, ela é muito importante em relação à implementação dos manuais. A primeira é a seguinte: identificar, como eu disse, quais são os ganhos. Para que um manual vai me servir na minha advocacia, no meu departamento jurídico? Porque construir um manual de procedimentos, por mais simples que sejam as rotinas, por menor número de processos que eu tenha na minha advocacia, não vai ser uma tarefa tão rápida. Porque eu vou ter que identificar quais são os processos, vou ter que olhar os mapeamentos. Se eu não tiver mapeamentos e fluxos desenhados, eu vou ter que escrever todos eles. Eu vou ter que identificar as relações entre departamento jurídico e escritório terceirizado. Eu vou ter que identificar as relações entre as áreas de controle, jurídica, controladoria, financeiro, tecnologia, secretariado, marketing, todas elas que houverem na advocacia. Então, isso é um processo detalhado. Eu vou ter que identificar quem faz o quê, qual a forma. Eu vou ter que estruturar o manual da forma que ele seja mais compreendido pelas pessoas. Então, antes de eu começar a fazer um manual, antes de eu identificar quem são as pessoas, o tempo que nós vamos investir, é importante entender se nós vamos usá-lo e quando nós vamos usá-lo. Porque senão nós vamos perder tempo, nós vamos desgastar muitas vezes as pessoas, as relações, por causa de um manual. Então vamos lá, entender os ganhos. Para que serve um manual? Como eu já disse, para escrever o que combinamos e escrever a forma como atuamos nas diversas áreas, setores, a estratégia e a cultura. Então, é uma identificação geral. Em termos práticos,
como é que o manual funciona? Ele funciona quando um colaborador, ele deixa de atuar na advocacia, ou ele tira férias, ou ele se desliga, ele precisa ser substituído e outra pessoa entra para aquela atividade. Então, quando nós temos um manual de procedimentos, o que acontece? Esse novo colaborador, além de um treinamento, além das explicações, ele vai poder, quando ele estiver sozinho no computador, ele vai poder entrar no computador e ler aquele manual, tirar uma dúvida de uma área, de uma função. Um outro ganho do manual é o seguinte: nós somos humanos e falhos. Por mais que a gente faça um manual super detalhado, as rotinas mudam. E aí, quando a gente analisa um manual que de repente a gente já mudou uma rotina, nós temos a oportunidade de revisitar este manual e de atualizar esse manual. Essa rotina alterou, essa rotina mudou. Então, por exemplo, processo judicial eletrônico. Quando tiver uma uniformização do CNJ e todos os tribunais conseguirem essa uniformização de procedimentos, de prazos, de datas, as rotinas em relação ao PJE e os processos eletrônicos, elas vão ser diferentes das rotinas que existem hoje. Quando nós temos, por exemplo, uma mudança de software de controle jurídico na nossa advocacia, o que acontece? Essas rotinas vão ser alteradas, por mais que a cultura seja a mesma, alguns pontos estratégicos sejam os mesmos, cada software tem uma linguagem. E aí tem uma denominação para cada atividade de forma diferente. Nós vamos precisar alterar rotinas. Quando nós mudamos estratégias diárias, quando nós mudamos prazos internos, quando nós mudamos atividades entre as áreas, de repente uma área de controladoria era responsável por todos os relatórios da advocacia e de repente em algum momento foi combinado que a área jurídica vai ser responsável pelos relatórios e a controladoria só vai auxiliá-los na emissão desse relatório e a preenchimento dos dados cadastrais, mas os dados estratégicos vão ser de responsabilidade do advogado, por exemplo. E se houve uma alteração, nós vamos precisar alterar o manual. Então, o que eu acho muito interessante no manual, na construção do manual e depois na atualização, porque não adianta o manual sem atualização, é exatamente essa possibilidade de nós podermos revisitarmos os nossos processos de trabalho, as nossas mudanças, podemos fecharmos o ciclo do PDCA, que o final dele é exatamente com a melhoria dos procedimentos. Para isso serve um manual. E, por outro lado, se ele serve para ser utilizado, um manual que a equipe não vai utilizar, que a equipe não vai consultar, que a equipe não vai revisitar as rotinas, ele vai ser pouco utilizado na advocacia, ele vai ser mais utilizado para quando, aquela hipótese que eu citei, quando um colaborador precisar ser substituído por outro ou quando tivermos uma dúvida. Por exemplo, as procurações, as petições simples, quem faz essas petições, essas peças? Quem peticiona de forma eletrônica? Então, isso vai estar escrito que cabe à área X peticionar de forma eletrônica, cabe aos estagiários protocolizar os prazos ainda físicos, cabe à área do financeiro, além do faturamento, do timesheet, do que for de controle, gerenciar os honorários, cobrar os inadimplentes, etc., cabe à área jurídica abaixar o processo e comunicar no sistema para a área do financeiro, para levantamento daquele alvará, ou para identificação, se for um correspondente em outro estado, para identificação, para cobrança, para aviso, para acompanhamento dessa finalização desse processo jurídico em outro estado. Os escritórios que possuem filiais, é muito importante essa parte dos manuais, porque nós vamos ter que desenhar quais as rotinas competem a uma matriz e a uma filial.
quem executa os prazos, a revisão dos prazos em cada matéria, em cada área, ela é feita na matriz ou na filial, percebe? Então, na verdade, o manual ele serve para identificar tudo o que nós desenvolvemos, independente se os nossos processos de trabalho eles são mais simples ou se eles são mais específicos, mais aprimorados, com muitas interligações. Sabe aqueles processos de trabalho que muitas pessoas olham, revisam, passa por mais de um ator dentro do processo de trabalho? Então, esses manuais, eles ajudam, eles não burocratizam. E para fechar essa questão do manual, é muito importante que as lideranças, elas estejam à frente destes processos. Por mais que a liderança não vai escrever as rotinas, é importante que a liderança entenda a importância e a liderança entenda também que, uma vez desenhado, ele deve ser cumprido. Uma vez feito o manual, ele tem a sua funcionalidade para que ele não fique dentro da gaveta e a gente não perca tempo à toa escrevendo manuais que não são utilizados. Então, a primeira questão é, nós vamos utilizar para que ele serve se chegamos à conclusão que ele vai ser muito eficiente, que ele vai garantir resultados, que ele vai aproximar pessoas, que ele vai nos ajudar a identificar os gaps de rotinas de pessoas, de trabalho, de áreas, de instituições e definimos fazer, nós vamos ter que estipular um prazo de revisão, de periodicidade, quem vão ser os responsáveis pelo manual e quando ele vai ser implementado. Então, eu sempre sugiro, que é o nosso próximo assunto da próxima aula, que é sobre ferramentas, e vai entrar ferramenta de controle de software jurídico, que é uma ferramenta poderosa de controle, que o manual seja feito e desenhado depois de implementadas e validadas todas as rotinas no software de controle jurídico. Claro que nós podemos anteceder, nós podemos fazer um manual para definição de alguns parâmetros. E dentro dos manuais de rotinas, nós também temos os regimentos internos, que vão definir a forma societária, a forma de comunicação entre os sócios de serviço ou contratados ou seletistas, ou entre a forma da parceria entre escritório de advocacia e departamento jurídico de empresa. Então, são os regimentos internos que vão ditar como vão ser as regras das relações, e os manuais eles se referem mais às rotinas, aos procedimentos, a como fazemos, em que áreas, quais as pessoas, e também eles se diferem dos organogramas das instituições, que são os níveis de hierarquia que são estabelecidos em cada área. Mas o importante desse tema de mapeamento de fluxos de manuais é, como eu citei no início da aula, é garantir eficiência, os controles, as mudanças necessárias e a gestão eficiente no final, que ganha com todos esses fluxos antes da implementação, que é sugerida para que seja feita antes de qualquer projeto implementado na advocacia. Então, vamos lá agora para o nosso quiz, para a gente pensar um pouquinho e refletir sobre esse tema da aula de hoje. Para mapear os processos de trabalho nos departamentos jurídicos de empresa e nos escritórios, qual a ferramenta mais usada? Fluxograma horizontal, organograma, BPMN ou macrofluxograma? Qual que vocês acham? BPMN. Vamos lá. As outras são muito importantes, mas a que mais a gente utiliza no escritório de advocacia é o BPMN, que é um fluxo completo, que ele envolve também fluxogramas horizontal, ele envolve um mapeamento geral, mas o BPMN, ele tem a funcionalidade, inclusive ele é uma ferramenta própria da Microsoft, e ele é utilizado muito, a gente utiliza muito o sistema Visage, que é um mapeamento que está inserido dentro do BPMN, que
faz início, meio, fim, de acordo com o fluxo, relacionando as atividades de cada área. Então, uma atividade começa com o cliente ou começa com o possível cliente, começa na secretaria, passa para a área de controladoria jurídica ou passa para os sócios, para a alta direção da advocacia ou do departamento jurídico de empresa, vai até o financeiro, se for o contrato, volta para o advogado elaborar, precificar, se for o caso, depois passa para um advogado revisor, se for o caso, depois fecha numa área que vai se comunicar novamente com o cliente. Então, ele faz todas as ligações, as interligações necessárias. E é claro que o BPMN usado em escritórios maiores, que tem uma demanda muito grande de processos de controle, ele também tem a possibilidade, com outras ferramentas, de gerir a quantidade de tempo que leva em cada atividade, em cada função, e aí é um processo mais rico, mais aprofundado de detalhamento, de números, que se utiliza geralmente BI, que é o Business Intelligence, que lida com informação e cruzamento de dados para processos decisórios dentro das advocacias e dos departamentos jurídicos, que têm uma linguagem mais empresarial, mais corporativa, baseada em decisões, e essas decisões são muitas vezes baseadas em números. Ok? Vamos então para o segundo quiz. Para analisar a performance de um colaborador advogado nos departamentos e nas advocacias, qual é a melhor ferramenta? Análise de desempenho fechada, análise de desempenho aberta entre colaborador e chefe, análise de desempenho aberta no formato 360 graus ou análise de desempenho informal. O que vocês acham? Agora, nesse quiz, a gente sai um pouquinho da parte de mapeamentos e fluxo de processo e vai para a parte de pessoas. Porque a parte de pessoas, as competências também precisam ser medidas e nós precisamos sempre ajudar os colaboradores e no caso do departamento jurídico, escritório de advocacia terceirizado, ajudarem eles a se comunicarem bem e cumprirem as suas atividades. Para isso, a gente precisa de algumas análises e esse quiz trata dessa questão. Vamos lá. A resposta é análise de desempenho aberta 360 graus. Por que eu sugiro análise de desempenho aberta 360 graus? Porque na análise de desempenho fechada, nós temos, como o nome diz, ela é fechada. Eu sou analisada pelo meu superior, então eu sou de uma área jurídica, uma advogada, recém-chegada no escritório, com pouco tempo de escritório, mas já vou passar por uma análise de desempenho dentro daquele prazo. E na análise de desempenho fechada, por exemplo, o meu superior, ele ou outra pessoa da equipe, e eu não vou saber quem fez aquela análise a meu respeito. Então, pode ser o meu superior, pode ser a secretária, pode ser o controller, pode ser até o estagiário que eu lido, ou o meu colega de trabalho. Eu não vou saber quem fez a avaliação. E a tendência atual da comunicação, da assertividade, é que a gente consiga se comunicar com as pessoas sabendo o que elas acham da nossa postura. Claro, sem entrar em méritos de julgamento, etc. Ok? Mas é importante que no ambiente corporativo a gente saiba que o que estamos fazendo está de acordo com o esperado ou não. Isso faz parte do nosso crescimento, isso faz parte da nossa entrega dos nossos resultados. Então, é muito importante que, e por isso sugerida a resposta como análise de desempenho em 360 graus, porque nós vamos saber quem está nos avaliando. E, além disso, o que 360 graus sugere? O giro completo. O giro completo significa dizer que eu vou poder ser avaliada e eu vou poder avaliar o meu chefe, ou seja, o modelo de liderança, ele muda. Nós estamos saindo de um modelo de muitos tabus, nós estamos indo
avançando cada vez mais no modelo em que as pessoas se comunicam com o devido respeito, com a devida hierarquia, mas que as pessoas podem dizer o que pode ser melhorado naquele comportamento daquela pessoa, mesmo aquela pessoa sendo um chefe. E nesse formato, todos vão poder crescer, e muito. Vamos lá para o terceiro quiz? Quem deverá ser analisado no departamento jurídico e na advocacia? Estagiários, advogados, colaboradores ou todos? O que você acha? Os estagiários, os advogados, os controllers, os colaboradores, os sócios. Por que todos devem ser analisados? Porque todos devem apresentar resultados, todos exercem papéis, funções. Não existem as funções, os papéis mais importantes. Todos os papéis são reconhecidos ou deveriam ser reconhecidos na advocacia ou devem ser reconhecidos na advocacia e no departamento jurídico. Por quê? Se um estagiário faz uma atividade de pesquisa de dados e de números, ele vai contribuir com o gestor, com o advogado, para que ele faça uma peça bem feita. Se um colaborador alimenta o sistema, um software de controle, uma planilha de Excel, se a área financeira faz e consegue gerir toda a área financeira, a comunicação, a relação com os clientes de forma precisa, ela ajuda na estabilidade financeira do escritório, que tem um peso muito grande. E por aí vai. A área estratégica dos advogados que estão sempre pensando na estratégica perante os tribunais, perante os clientes, perante a liderança, eles têm um papel importantíssimo e fundamental e não menos importante do que a área de execução, a área das pessoas que ficam ali lendo todas as publicações diariamente. Um escritório, por exemplo, que tem muitos prazos para serem cumpridos diariamente, vai gerar uma demanda de gestão e de organização muito grande, muito importante na advocacia. Então, a área de execução, ela é tão importante quanto a área de estratégia, como também é tão importante na área de visão dos sócios, dos gestores visionários, que estão sempre pensando em aprimorar habilidades, competências, que estão sempre acompanhando a inovação no mundo, no cenário, como aquele advogado pesquisador, aquele advogado técnico que pesquisa muito jurisprudência, doutrina, case, tese, pesquisa até mesmo, né, a tendência dos outros escritórios de advocacia ou departamento jurídico que atuam na mesma área e identificam melhorias. Ou seja, todas as pessoas têm uma importância dentro da organização. E essa organização, ela precisa novamente apresentar os seus resultados. E para isso, ela deve passar por esse processo de uma análise de competências para identificar se o que ela faz, ela está fazendo com maestria ou se ela faz de uma forma mediana e não satisfatória ou se ela faz de uma forma que não está adequada daquela instituição, daquele departamento jurídico, se de repente ela não está entregando para o cliente como deveria ser feita. Então, não dá para a gente separar, por exemplo, o escritório de advogado, o advogado vai ser analisado, o estagiário não vai ser, o colaborador não vai ser. Ou só o estagiário e o colaborador, a gente exclui o advogado. Percebe? Todos devem ser analisados. Então, essa aula de hoje, ela foi muito importante para demonstrar a importância dos mapeamentos, dos fluxos independentes, dos formatos da advocacia e para demonstrar também a importância do manual, o momento de fazer, a estratégia também antes de implementar, a liderança alinhada
ao direcionamento do cumprimento de cada uma dessas ferramentas que são poderosas, mas se elas não tiverem a liderança em cima, a liderança atuante, os advogados, os colaboradores vão perder o sentido ao implementar, ao executar ou ao renovar. Então, é muito importante essa parte de liderança quando a gente fala de serviço de gestão jurídica e de gestão estratégica na advocacia e no departamento jurídico de empresa. Então, nós fechamos essa aula de hoje demonstrando a importância dessas ferramentas que vão nos ajudar a desenvolver a nossa advocacia e o nosso departamento jurídico de empresa. Até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.